Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje a nossa meditação no livro de Isaías. Espero que vocês estejam gostando. Eu já compartilhei isso antes com vocês e friso novamente, tem sido um privilégio, tem sido uma bênção esse momento. Como eu tenho sido enriquecido com esse estudo. E o meu desejo é que vocês também possam estar sendo também e que isso sirva para a gente como não só um incentivo, uma exortação, um ânimo para o futuro, mas principalmente para que a gente possa se santificar e parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o assunto de hoje, eu gostaria de comentar algo que eu falei na aula passada e durante essa semana eu meditei muito sobre isso e tive aqui umas colocações interessantes e gostaria de compartilhar com vocês. Eu falei lá que na Bíblia de Estudos do John MacArthur, ele divide o livro de Isaías em 3 grandes seções. Ele faz outras subdivisões, mas ele propõe uma divisão principal em 3 partes. Sendo que do capítulo 1 ao capítulo 35, ele chama essa seção de julgamentos. Do capítulo 36 ao 39, o interlúdio histórico, contando um fato histórico ali do momento. E do 40 ao 66, ele fala sobre salvação. É legal a gente olhar o livro de Isaías nessa direção, porque ele mostra a conexão, a união que esse livro tem. E isso é tão impactante, e a gente às vezes não observa, né, que existe até uma discussão nessa proposta de quem escreveu o livro de Isaías, dizendo, alguns estudiosos dizem que foram 2 pessoas, outros dizem que foram 3, isso sem contar os que defendem só que foi Isaías e o que nós acreditamos hoje que seja só Isaías, mas existem aqueles que defendem que foram 2 escritores, outros 3, porque os detalhes, a riqueza da escrita é algo tão maravilhoso que às vezes já era toda essa discussão. Quem olha lá para os últimos capítulos pensa, não é possível que ele escreveu isso quando estava vivo, né? Pensando na direção de Isaías, porque a riqueza de detalhes é tão grande. Agora, eu gosto de pensar que é Isaías exatamente por isso, porque é a ação do Espírito Santo em dar essa riqueza de detalhes, né? Deus, então, quando ele está se revelando para nós por meio da sua palavra, ele faz essa riqueza. E pensando nesse link, então, do livro de Isaías, a gente vai perceber do capítulo 1 ao capítulo 35 muitos temas sobre repreensão, promessas, sentenças, condenação, libertação. Nós vamos ver o mais maravilhoso de tudo, que o próprio Deus vai julgar todos os povos, raças, tribos e nações por meio do Messias. Messias, que além de ser aquele que julgaria ou que vai julgar todas as nações, é quem vai reinar sobre tudo e sobre todos. Vai ser um rei perfeito, num reino perfeito, um reino de glória, um reino de santidade, de justiça, e aqueles que creem na sua provisão vão poder então fazer parte desse reino, e aqueles que não receberem então a provisão que vem por meio do Messias vão ser condenados eternamente para o sofrimento. Então nos mostra esse aspecto. Meditando então sobre o capítulo 1 e o capítulo 35, eu propus uma frase nessa direção. Deus nos revela quem somos, as consequências que sofreremos por isso e por aquilo que nós praticamos. Mas um caminho, na verdade, o caminho para a restauração de tudo isso. E ao tomarmos posse, então, dessa restauração, Ele mesmo nos justifica, Ele mesmo nos livra da condenação do nosso pecado, nos propondo a glória eterna. Porém, para aqueles que não tomam posse disso, a condenação eterna. Então essa primeira passagem do capítulo 1 ao capítulo 35 vai muito nessa direção. Eu acho que o título principal de julgamentos é positivo, né? A gente até conversou sobre isso. Agora eu queria acrescer também, por exemplo, se a gente nomeasse essa passagem como chamado para arrependimento, creio que também seria um título importante. A glória do rei, importante. A glória do reino também. Então, para a gente pensar que poderiam existir várias
várias possibilidades aqui, porque é uma passagem tão rica, nos mostrando toda essa direção, e nós podemos aplicar ela, né, dependendo da forma ou da ótica que nós estamos estudando, essas outras possibilidades de títulos. Mas ficamos então no primeiro momento com o título julgamento por isso, porque em dado momento Deus vai julgar as nações, e quando a gente vai ter essa visão, como eu disse, da proposta do arrependimento, nós vamos pensar nesse propósito, que para fugirmos deste julgamento temos que nos arrepender do mal que praticamos, lembrando sempre que todos nós praticamos o mal, não há um justo, não há um sequer, não adianta a gente achar que pode estar fazendo bem, que por não sermos, né, pecadores, como podemos julgar aí o mundo aí fora não matamos, não roubamos, não mentimos, achamos que podemos ser considerados justos, mas não há essa possibilidade. Todos nós somos pecadores, não somos justos diante de Deus, e se tentarmos caminhar por nossa justiça é condenação eterna. Então, essa primeira passagem tem muito desse assunto, né, para nos enriquecer. A segunda passagem que nós vamos ver, inclusive hoje, do 36 ao 39, nós vamos ver então esse um interlúdio que vai nos contar um fato histórico ali do rei da Assíria, Senaqueribe, vindo então invadir Judá, e Deus livrando então o povo. E nessa passagem fica muito claro isso, né? A provisão, a proteção, o poder de Deus diante daqueles que são fiéis e obedientes à sua palavra, que confiam nele, que buscam ele, que se humilham diante dele. Então nós vamos ver muito isso. E olha que interessante esse link então, né? Ele mostra o julgamento e agora está falando da proteção, já dando esse contraste. Do mesmo jeito que vai haver uma justiça, para aqueles que confiam em Deus, vai haver libertação, vai haver salvação. Então já dando um pouco esse link. E aí, entrando então dos capítulos 40 a 66, no tema salvação, daquele que vai vir nos salvar, da sua glória, da sua perfeição, né, da restauração que ele traz por meio da sua obra, não da nossa justiça, e essa libertação eterna, forçando, na verdade, reforçando também a condenação daqueles que não receberem então essa salvação por meio do Messias. Nessa passagem do 36 ao 39, eu propus também uma frase nessa direção. Diante dos seus inimigos, com humildade e discrição, confie e obedeça no Senhor. É o que nós vamos ver hoje aqui. Cabe um ponto importante, eu usei aqui a palavra humildade, porque no final dessa segunda parte, no capítulo 39, nós vamos ver a entrada da Babilônia na história. E penso que ali faltou um pouco de humildade para o rei de Israel, Ezequias. E isso vai trazer consequências para ele e para o povo dele, principalmente para as gerações futuras, né? E é importante a gente ter essa humildade, a gente vai ser muito agraciado por Deus. E às vezes a gente se perde um pouco nisso, e nós não devemos deixar que isso nos desvie e nos traga consequências como trouxe aqui então para Ezequias, que era o rei na época. E do 40 ao 66 eu propus a seguinte frase: porque é dele que recebemos a libertação por meio de Jesus Cristo, que nos salva do pecado, concedendo-nos vida eterna e nos livrando da condenação. Se a gente pensar então num resumão do 40 ao 66, capítulo 40 ao 66, nós vamos pensar então numa frase parecida com essa. Mais uma vez mostrando esse link que o escritor faz, né? A história de Deus. Eu até falei no começo que isso é o evangelho, a essência do evangelho é isso. Deus nos mostrando quem nós somos, a necessidade que temos, né, da justificação dos nossos pecados, o mundo indo contra isso, os que não são escolhidos naturalmente, a condenação que já vem para eles aqui, as consequências que eles já sofrem aqui, a condenação eterna e o sofrimento eterno que eles vão passar, a provisão por meio do Messias, o reinado e o rei, o próprio Messias como rei, e o reinado perfeito que ele vai estabelecer, e a nossa participação então nesse reinado. É maravilhoso a gente pensar nisso, é uma esperança fantástica, porque
A gente vai passar por aflições, o próprio Senhor Jesus nos disse, né? Vocês vão passar por aflição nesse mundo, mas confiem que isso aqui vai acontecer. E eu já disse isso aqui nos outros estudos e reforço, quando a gente olha para os profetas, é importante a gente ter essa leitura. Todos os profetas fazem profecias antes de acontecer. E eles vão estar falando, muitos deles lá, de coisas futuras, de coisas que aconteceram, e isso tudo vem exatamente para mexer conosco, para nos dar essa esperança. Aquilo que já aconteceu, para mostrar o que Deus fala, acontece. Então não há profecia que não vai ser cumprida. E também para nos dar essa esperança de que, se ainda não foi cumprida, vai ser. E isso deve nos mover, isso deve nos movimentar, isso deve nos encher de alegria também, não só de esperança. A gente foca bastante na esperança, mas a alegria é importante. Por quê? Porque nós aguardamos aquilo que nos é prometido. E tudo que a gente viu aqui, por exemplo, do rei e do reino, está prometido. Nós vamos gozar, assim como Abraão, os patriarcas, os judeus, até antes de Abraão, aqueles esperavam isso, nós também estamos esperando. E um dia usufruiremos de tudo isso. Apesar de passar por sofrimentos aqui, e também eu não tiro o mérito de dados momentos a gente estar chateados, estarmos tristes, isso é um trabalho que vai acontecendo na nossa vida, mas nós devemos então voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós vamos ver muito disso hoje, no momento de aflição. Nossos olhos devem ir para o Senhor, para que a gente traga tudo isso na nossa mente. A palavra de Deus nos diz que nesses momentos nós devemos trazer à mente aquilo que nos dá esperança. Então, passagens, livros como este de Isaías e dos outros profetas, como toda a Bíblia, eles vão nos trazer essa verdade para que nós tenhamos esperança e no momento de tristeza, de aflição, de perseguição, né, de perigo, nós possamos olhar para Deus, confiar nele, porque ele protege, ele nos livra do mal. E se algo de mal acontece conosco, é porque também está no plano de Deus e serve para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Deus está preocupado em nos tornarmos santos. Às vezes a gente acha que Deus está preocupado em nos servir. Não, ele está preocupado em nos tornarmos santos. Muitas vezes ele nos serve, e é verdade, a gente tem que dar graças a ele por isso, levantarmos as nossas mãos para o céu. Mas, o mais importante, é a santificação que ele nos dá a cada dia. Voltando então agora para o nosso estudo, eu gostaria antes até de orar para a gente poder então pedir a orientação de Deus e entrar, e depois eu vou começar com uma breve introdução antes da gente ir para a palavra de Deus, ok? Senhor, obrigado por mais um dia o Senhor permitir que nós possamos meditar na sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos dirige, o Senhor nos permite estar aqui, o Senhor que nos enche o coração de vontade, de desejo, e somos gratos. Muito obrigado por tudo isso. Somos gratos pela vida, somos gratos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Somos gratos porque hoje somos filhos. Nós pedimos agora humildemente que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa ver a sua verdade, principalmente que tudo isso transforme o nosso coração, traga algo que nos faça mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo e mais cheios do seu Santo Espírito. Nós confiamos porque sabemos que o Senhor é o Pai perfeito, o Senhor é aquele que nos sustenta em todas as coisas e mais uma vez nos entregamos em tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, fazendo uma introdução antes da gente ir para a palavra de Deus, lembrando que Isaías ele profetiza então por 4 reis, né, no período de 4 reis. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Lembrando que Uzias e Azarias é o mesmo rei, eram 2 nomes diferentes. Se a gente for, por exemplo, no segundo livro de Reis, nós vamos ver o nome Azarias, mas é Uzias também. Inclusive a gente percebe, né, a história desses 4 reis no segundo livro de Reis, capítulo 15 ao capítulo 20, também no segundo livro de Crônicas, capítulo 29 a 32. Lembrando rapidamente a história de cada um, Uzias reinou por 52 anos, fez aquilo que era bom,
diante do Senhor, fez o que o Senhor se agradava, apesar que ele não conseguiu fazer uma reforma plena espiritual. O povo ainda adorava outros deuses nos altos, né, como ele chamava. Mas ele agiu de forma boa. Jotão, seu filho, também viveu 16 anos, também foi bom, e não conseguiu também fazer uma reforma plena, tirando os altares que o povo adorava outros deuses. Porém, andou em caminhos que o Senhor se agradou dele. Vemos Acaz na sequência. Acaz reinou por 16 anos também, e esse fez tudo que era mal. Fez o que, né, não podia fazer. Adorou outros deuses, sacrificou inclusive filhos para esses deuses, ou seja, fechou o templo. Ele fez o que era mal. Ele, inclusive, nessa maldade dele, ele trouxe então consequências para o seu reinado, principalmente uma ameaça constante, né, de um complô sírio-israelita. Nós vimos isso lá nos primeiros capítulos do livro de Isaías, e por isso então ele tem que pedir ajuda para a Síria e torna-se então servo da Assíria. E a Assíria, no tempo de Acaz, então domina todas as áreas de Judá. Área política, área econômica, área espiritual, com esse ponto então de Acaz fechar o templo do Senhor. Tudo isso pela maldade dele, por não confiar em Deus e se entregar então a um inimigo que trouxe todo tipo de mal sobre eles. Esse é o cenário, então, que começa o reinado de Ezequias, depois da morte do rei Acaz. Mais uma vez, a gente percebe isso, então, em 2 Reis, do 15 ao 17, do 15 ao 18, ao 17, e no 2 Crônicas, do 29 ao 30. Entramos, então, na história de Ezequias. Ezequias toma o reino, na verdade, ele começa a reinar depois da morte, então, de Acaz, e ele encontra esse cenário de submissão à Assíria. Porém, Ezequias é alguém que era reto, justo e que era fiel a Deus. Ele promove, então, uma reforma em todas as áreas. Ele se rebela contra a Assíria, ele vai fazer uma reforma política, uma reforma econômica, uma reforma agrária, uma reforma espiritual, que é a mais importante. Quando a gente olha para o livro de 2 Crônicas, principalmente, a gente vê essa reforma. Ele faz um processo de santificação que é maravilhoso. Ele vai de novo no templo, abre o templo, faz todos os rituais, os rituais que eu digo da lei judaica, né? Ele faz os sacrifícios, volta a celebrar a Páscoa. É um processo até bonito para ver que, antes de tudo, ele faz, nessa reforma espiritual, um processo de santificação muito forte. Algo que nós deveríamos estar sempre buscando também, né? Sempre ter essa visão de que devemos fazer essa reforma de santificação sempre. Inclusive no Antigo Testamento, é algo interessante. Quando a gente vê a presença de Deus vindo falar com o povo, ele fala: manda o povo se santificar hoje, que amanhã eu vou estar amanhã eu vou fazer isso, eu vou estar na presença deles. Por exemplo, quando eles foram entrar na Terra Prometida, ele fala isso para Josué, né, para que o povo se santificasse. É o que eles fazem aqui, né? E nisso, naturalmente, ele cria esse ranço, né? Ele cria essa briga com a Assíria, e aí nós vamos ver todo o desenrolar da coisa. Naturalmente, antes de conquistar, ou antes de vir assolar, na verdade, porque ele não conquistou Judá, mas ele veio encher o saco de Judá, a Assíria vai primeiro contra Israel, as 10 tribos do norte, representadas então até aqui por Efraim. E ele conquista então as 10 tribos do norte. Isso acontece no 6º ano do reino de Ezequias. Foi uma conquista longa, ele sitiou a cidade, né, o rei da Assíria, ele sitiou lá a região de Samaria, a terra lá das tribos do norte, durante 3 anos. Foi algo bem tenebroso. A gente até vê isso também no livro de Reis, não é o objetivo aqui hoje, mas antes então dele vir assolar as tribos do sul, ele conquista a tribo do norte, e nós sabemos que essa conquista é definitiva, tanto é que as tribos do norte, depois dessa conquista aqui, nunca mais se restabelece. Na verdade, eles até se consideram restabelecidos como samaritanos, e para que vocês saibam, os samaritanos então
é esse povo que se origina desta época aqui, que é uma mistura entre os israelitas das 10 tribos, os remanescentes, aqueles que não foram mortos, aqueles que ainda sobreviveram, com as pessoas que migraram para essa terra agora, os sírios, né, os assírios, né, que vieram, e outros povos também que eles conquistaram e mandaram para cá. Então é essa mistura. Por isso, inclusive, que é essa briga forte entre o judeu e o samaritano, porque o judeu não considera, então, o samaritano um israelita puro. Por isso que tem essa, até hoje, né, nós vemos essa discórdia entre eles. Na época de Jesus nós vamos ver muito isso, por causa desse problema aqui. E nesse momento, então, Israel, as 10 tribos desaparecem nessa questão pura, né? E no decorrer, no avançar da história, então, no 14º ano do rei Ezequias, do seu reinado, na verdade, né? Não da idade, mas quando ele estava reinando, Senaqueribe manda o comandante, então, na verdade, Senaqueribe, o rei da Assíria, ele conquista algumas cidades de Judá, ele destrói tudo ali, ele arrasa tudo e manda o comandante, então, das tropas ir falar com Ezequias em Jerusalém. E aí nós entramos na história aqui hoje. Então, gostaria... Hoje, na verdade, nos últimos estudos a gente fez algo um pouco mais panorâmico, eu vou tentar fazer lendo um pouquinho. Se eu perceber que o tempo vai ficar curto, eu passo mais panorâmico. Mas só para a gente ter também um pouco de contato com a palavra de Deus, né? Falar um pouco menos e ler um pouco mais a palavra de Deus. Então, começando aqui no capítulo 36 do livro de Isaías, nós temos assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laquis, o rei da Assíria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias. Então aqui, só para a gente fazer um primeiro contexto, ele vai então, o rei conquista essas cidades e manda então seu comandante para falar com Ezequias. Um dado importante, gente, essa passagem ela é cópia, assim, ela é igualzinha, né? Igualzinha que eu digo assim, você lê lá, eu não vi se é 100%, mas se você ler 2 Reis, do capítulo 18 ao 20, é o mesmo texto, né? Não sei se as palavras são 100% idênticas, mas são bem parecidas, né? Então é o mesmo texto, entendo que foi estirado do mesmo lugar. Mas, então até aqui o rei da Assíria manda então o seu comandante para falar com Ezequias. E aí ele fala assim então: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: em quem você está baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim, o faraó, o rei do Egito, para todos que dele dependem... desculpa, eu li errado. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos aqueles que dele dependem. Então, ele faz essa ameaça. Você está confiando no seu poderio militar? Você está confiando na aliança que você pode fazer com o Egito? Cuidado, porque você não tem... Então, ele ameaçando, né? Você não tem esse poder militar, as suas palavras são vãs, e o Egito, ele fala o termo cana esmagada aqui, não... Está destruído. E o faraó, pior de tudo, é um traidor. Ele fala coisa boa, mas na verdade ele vai te trair. Então não confiem nele. E aí ele continua, né? E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus confiamos. Não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante desse altar? Faça agora um acordo com o meu rei,
Peraí, deixa eu só ler aqui do 6 ao 7 primeiro, depois a gente vai para o 8. Então aqui ele fala do 6 ao 7, fora então ele falar porque eles não podiam confiar no Egito e no seu poder bélico, ele fala também, vocês acham que vocês podem confiar em Deus? Eu sei que Ezequias fez uma reforma, ele destruiu os altares, ele falou coisas, mas tudo isso é vão. Olha o que o comandante está falando. Não adianta você confiar em Deus, não adianta você confiar no Senhor e nem na reforma que vocês fizeram. Isso também não vai adiantar. E aí ele vem então para o versículo 8. Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria. Eu darei a você 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a você carros e cavaleiros? Aqui é uma pergunta, né? Confiando que o Egito dará a vocês carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou para marchar contra esta nação e destruí-la. Olha a que ponto chega a acusação do cara. Então o cara continua ameaçando, dizendo, ainda reforçando que não adianta confiar, né? Por mais que dê carros de guerra, vocês não têm homem para pôr, não adianta você confiar no Egito. E não adianta confiar no Senhor, porque olha a afirmação que ele faz. Você acha que não é o Senhor que me mandou vir aqui? Né? É o Senhor que não mandou a gente destruir essa terra? Ele está aqui falando como se ele estivesse falando em nome de Deus. Que coisa maluca, né? E aí, no versículo 11, então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante, por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, para que o povo que está sobre os muros entenda. Aí os representantes aqui do rei, né, que foram encontrar o comandante, parece uma coisa meio usual, acho que dos líderes, né? Não deixa o povo saber, que se o povo fizer, vai dar zebra. Fala então em outra língua, para que eles não entendam, né? Porque se eles souberem, vai dar zebra. Naturalmente, pode ser até que eles estavam fazendo isso por uma questão de poupar o povo ou de não dar medo, mas eu não acredito não, eu acredito aqui que eles estão querendo esconder mesmo, como a maioria dos governantes fazem, né? Eles se acham dono da verdade e só eles querem saber a verdade, eles não querem falar a verdade para o povo. Mas o comandante insiste, né? O comandante, porém, respondeu, pensam que o meu senhor mandou me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor? E não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, ele não só fala em hebraico, como fala para o povo diretamente agora, que provavelmente o rei estava enganando eles, isso tudo para ver se ele conseguia também causar o tumulto, né? Para ele conseguir trazer o povo com ele. Porém, e aí ele continua até dizendo, né? Não deem versículo 16. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Venham, façam as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá a sua própria videira e a sua própria figueira e beberá a sua própria cisterna. Beberá da sua própria cisterna. Até que eu leve a uma terra como a de vocês. Terra de cereal e de vinho. Terra de pão e de vinha. Não deixem que Ezequias os engane quando diz, o Senhor os livrará. Mais uma vez, Deus de qualquer nação, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarzaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem, entre todos os deuses dessas nações, conseguiu livrar sua terra? Como, então, o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos?
Então eles continuam ainda acusando, e aqui eles vão mais longe, o comandante vai mais longe dizendo, as outras nações tinham deuses também, eles confiaram nos seus deuses e foram conquistados pela Assíria, tentando então mexer na fé dele. Aqui é um ponto importante, gente, que esse contraste, né, do ímpio com o justo, no atacar a fé é muito gritante, inclusive no nosso tempo hoje, né? A primeira coisa que as pessoas fazem para tentar nos desestabilizar é atacar a confiança que nós temos em Deus. Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai fazer aquilo? Que Ele vai te livrar? Que Ele vai te dar saúde? É a primeira coisa que eles fazem. Tentar minar a nossa fé. E é o que o comandante estava fazendo aqui com o povo também. Mas, versículo 21, mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem, não respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Então, terminando ali aquele momento, eles vão falar com o rei, eles têm as vestes, eles rasgam suas vestes, é sinal de humilhação, sinal de desespero, né? Então eles vão falar com o rei nesse cenário, desesperados, contritos, quebrantados, estavam assustados, né? Por toda a ameaça então que o comandante tinha feito para, não só para eles três, mas também para todo o povo, né? Agora avançando então no capítulo 37, quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de saco de pano, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está ao ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Então, Ezequias, ao receber essa notícia, pelo menos ele tem uma postura interessante, porque ele se quebranta diante de Deus, ele não entra no desespero, muito menos vai lá e se entrega para o rei da Assíria. Pelo contrário, ele vai procurar o Senhor, vai ao templo, vai procurar o homem de Deus, nesse caso aqui, Isaías, para que ele pudesse então interceder por ele, interceder pelo povo, interceder por livramento e para que Deus os protegesse. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é quando ele fala o seu Deus, ele fala algumas vezes aqui, né? Vai lá e fala com o seu Deus. Às vezes a gente precisa tomar esse cuidado, aqui é Deus e ele fala até nessas passagens sobre o santo de Israel, ele é o Deus de Israel. Deus, na época aqui, o povo de Israel era o povo de Deus. Deus é o Deus do seu povo, ele não é Deus de um pastor, ele não é Deus de um homem, ele é o nosso Deus. Não é o seu Deus, é o nosso Deus. Quando eu li uma primeira vez nisso, me veio isso em mente, como é que ele fez aqui, né? Lógico que eu entendo o momento e principalmente a contrição, o desespero, a humilhação que ele estava fazendo aqui, mas é importante a gente saber disso, que Deus é o nosso Deus. Hoje nós temos uma condição e a gente vai poder procurar ajuda de homens de Deus, mas a gente não pode se esquecer, e eu faço essa questão de falar do nosso Deus, é porque nós temos a condição de, num momento de desespero, de angústia, de aflição, de medo, de procurar diretamente a Deus. Nós não precisamos ficar procurando homens de Deus, nós temos hoje acesso direto, ele é o nosso Deus, o Deus meu, o Deus seu, que ao orarmos ele atende da mesma forma. Ele não atende mais um pastor, ele não atende mais um missionário, não atende mais um professor, ele atende aquele que pede para ele contrito, aquele que se quebranta, aquele que se humilha, aquele que conhece a dependência nele e procura, ele atende. O atender naturalmente vem de algumas formas, às vezes é um não, às vezes é
espera um pouco, às vezes, olha, você vai passar por isso para que você amadureça, ou às vezes é um sim, mas ele vai nos atender. Acreditem nisso. Então é importante a gente ter isso, né? De saber que Deus é o nosso Deus, né? Avançando, versículo 5. Quando os oficiais do rei Ezequias viram a Isaías, este lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte para sua terra, e ali farei com que seja morto a espada. Olha que coisa interessante. Quando vieram a Isaías, ele já respondeu. Ou seja, parece que ele estava esperando já esse momento e já sabia, pode ficar tranquilo, Deus está com vocês, Deus está conosco. E Deus vai fazer o trabalho. Não vão ser vocês, Deus vai fazer o trabalho. Versículo 8. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbna. Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito contra todas as nações e como as destruíram por completo. E se você acha que se livrará, acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezef e descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde então o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Zefarzaim, e de Ena e de Ivã? Onde que eles estão? Então, mais uma vez, ele está... É interessante, né? Isaías faz a profecia. Provavelmente, eles devem ter falado lá para o comandante, né? Porque ele parece que está... Quando ele afronta a Deus aqui, Senaqueribe, você acha que Deus está te enganando. Olha que coisa, Isaías faz a promessa antes, ele vai ouvir uma notícia, ele vai embora, ele vai sair daqui, vai para lá, vocês vão ficar tranquilos, está se cumprindo e o cara ainda é teimoso. O cara fala, você acha que Deus vai te proteger? Já estava protegendo, já estava mexendo na história para que o povo fosse protegido. Gente, olha que coisa interessante, sem guerra, sem nada. Simplesmente a ação de Deus nos mostrando que para Deus não há dificuldade. Pode vir um exército, pode ser quem quer que for. Deus move a história para que o seu povo seja protegido, para que aqueles que confiam nele, para aqueles que buscam nele estejam guardados. Essa passagem é linda nessa direção, né? Eles podiam ficar totalmente desesperados aqui e se entregar, eles não se entregam, confiam e o Senhor fala, agora eles vão voltar. E nós vamos perceber aí que na sequência, inclusive, Deus vai agir sozinho também, exterminando uma multidão, né? Avançando, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está aos querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Aqui é interessante, ele recebe a carta, mesmo percebendo a ação de Deus, já ele ainda dá uma falhada na fé. Isso é importante porque a gente também faz muito isso, né? Às vezes a gente tem lá, né, a certeza, ou acreditamos ter a certeza na proteção de Deus, mas durante a nossa caminhada a gente dá umas falhadas, a incredulidade vem no nosso coração, a gente tem que voltar e falar com Deus. Isso mostra aqui que isso faz parte, mas o mais importante de tudo, nos mostra um caminho interessante que Ezequias toma, que é de procurar o próprio Deus.
Então, nesses momentos que a gente ainda não tiver certeza, só tem um caminho, é voltar, é procurar o próprio Senhor, que Ele mesmo vai responder para a gente. Versículo 18. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria fizeram com todas essas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Agora, um ponto importante aqui que a gente tem que tirar de lição de Ezequias é que, mesmo diante dessa incredulidade, ele volta e confia em Deus no sentido assim de acreditar no poder, na criação, né? Ele fala que Deus é o criador dos céus e da terra, sobre o seu reinado tudo subsiste, inclusive os querubins, que seriam mais baixos, estão diante dele ali no reino. Então ele conhece o reinado de Deus na história, mesmo diante da sua, né, dele estar falhando ali, tendo que voltar para Deus. Ele confia que a salvação vem por meio de Deus e principalmente, quando ele sofre uma ameaça falando de outros deuses, ele sabe, aqueles deuses são invenções humanas, são criações, não são deuses verdadeiros. Eu confio no Senhor e somente no Senhor, porque o Senhor é o único, não há outro igual ao Senhor. Então, quando vem essa ameaça de outros deuses, ele não, agora ele volta. Por que é legal a gente pensar nisso? Porque a gente vai ganhando confiança de novo. Quando a gente vai num cenário de estar enfraquecendo em fé e tendo momentos de incredulidade, temos que trazer à mente Deus, temos que trazer o seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua eternidade, a criação vindo por meio dele, o reino, sabendo que ele está diante de tudo e de todos, suprindo tudo. Nada acontece sem a sua permissão. Ele permite muitas coisas, mas Deus permite coisas ruins. Não é que assim, ele está permitindo. Isso não era a vontade dele eterna, mas infelizmente com a queda do homem, para que a sua vontade soberana seja prevalecida, isso vai ter que acontecer. Mas nós devemos confiar que ele está comandando todo o tempo e nós podemos confiar nele. Então é importante a gente ter sempre essa direção. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta carta a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua... desculpa, essa carta não é essa mensagem, tá? Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. E esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem da cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo, com carros sem conta subi aos mais elevados e inalcançáveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei nas suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já não havia ordenado que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu escuto e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol sobre o seu nariz, e com o meu freio em sua boca. O farei voltar pelo caminho de onde veio. Então, a carta que Isaías escreve
por Deus, né? Deus manda Isaías escrever a carta para levar isso... Carta não, uma mensagem, desculpa, estou confundindo carta com mensagem aqui. Essa mensagem para Ezequias. E olha que coisa linda, né? Ele falando isso. Você vai ser zombado daquele que você está zombando. Você está zombando o meu povo, e eu penso que quando ele está falando aqui a virgem cidade de Sião, ele está falando principalmente do seu povo. Você vai sofrer as consequências, porque a briga agora não é deles. A briga é minha. Você não está afrontando a eles, você está me afrontando. Então agora você não está brigando mais contra Jerusalém. Você não está brigando mais contra Judá, você está brigando contra mim. E não tem jeito, né? Eu planejo, eu faço, desde a eternidade, tudo está escrito, eu sou o Senhor, eu sou o Rei. Então você comprou briga com o cara errado. Penso que essa passagem nos dá essa direção. Mostrando, aliás, se for mais longe, se você está pensando em alguma coisa, tudo que você fez porque eu permiti. E não porque você é bom, porque você fez. Então você acha que você foi lá no lugar mais alto e conquistou, as melhores florestas você conquistou, os melhores... Não foi você, foi o próprio Deus que te deu, né? E você então agora me afrontou. Você acha que está afrontando meu povo, mas você está me afrontando. E por isso você vai sofrer as consequências. Gente, é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente deposita a briga para Deus, ele apresenta, ele pega a nossa briga para ele e a briga não é mais nossa. A briga é de Deus. Então, sempre que a gente tiver um problema assim, entreguemos esses problemas para Deus e tenhamos confiança que essa briga não é mais nossa. Essa briga passa a ser do próprio Senhor. Deus protege seu povo. Somos as virgens de Deus. Aliás, até falar um pouco de virgem, né? Eu gosto, penso nisso. É como a parábola que o Senhor falou das 10 virgens, né? A nosso desejo, inclusive, é ser da parte das 5 virgens sábias que guardaram óleo, foram prudentes, né? As prudentes, né? Mas somos comparados à virgem, o povo de Deus. E se a gente... E por que é importante isso? É Deus protegendo a sua virgem, o seu povo. Se a gente depositar isso na mão dele, ele vai nos proteger. Continuando, versículo 30. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão o que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos. Os seus ramos, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Isso que é fantástico para a gente também, né? Deus sempre está preservando, então, um remanescente. Hoje nós fazemos parte desse povo remanescente de Deus. Se cremos verdadeiramente em Jesus Cristo de coração e professamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Fazemos parte desse remanescente que Deus mantém na terra. Olha que coisa linda. Isso vem por quê? Porque é o próprio zelo do Senhor. É pelo zelo dele hoje que nós somos guardados. Então, o que isso quer nos dizer? Nós não devemos ter medo, né? Nós devemos ser prudentes. Não que a gente não seja prudente, mas medo não. A gente tem que brigar contra o medo, porque nós podemos confiar que Deus preserva, Deus mantém o seu remanescente fiel, firme, intacto, porque o zelo vem do próprio Deus. Versículo 33. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Olhando para os céus, enfraqueceram... Opa, peraí que eu acho que eu pulei uma folha aqui. Desculpa, eu pulei uma folha aqui. Só voltando um pouquinho aqui no 33. Por isso, assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho de onde veio, voltará, não entrará na cidade.
Eu defenderei essa cidade, a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que coisa interessante. Então Deus reforçando isso, que vai proteger a cidade, vai proteger o povo. Agora é fantástico isso, né? Ele fala, eu defenderei, eu salvarei a cidade por amor de mim. Então, primeira garantia que nós temos é do amor de Deus. O amor de Deus nos garante isso. Agora olha que interessante, por amor a Davi, meu servo. Davi foi alguém que teve um coração conforme o coração de Deus. Isso foi tão impactante que ele está protegendo as gerações futuras de Davi. É aquela promessa que Deus faz, seja fiel, que eu protegerei mil gerações das suas. Ele está protegendo aqui por amor a Davi. Que lindo! Deus mostrar o seu amor por aquele que é servo. Davi, meu servo. Por causa dele, por causa do amor que eu tenho a ele, eu estou salvando essa cidade, eu estou salvando esse povo. Versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E o seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Então aqui a consumação da história. Deus fez, Deus prometeu, Deus falou, Deus cumpriu. 180.000 homens pelo anjo do Senhor. Eles não atiraram uma flecha em Jerusalém, eles não invadiram Jerusalém, o povo não precisou lutar. O anjo do Senhor exterminou 185.000 homens. Gente, só um parente rápido aqui. Depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam ou estudem ou vejam um vídeo sobre a Israel, a reconquista de Israel agora, né? Israel passou por 3 grandes guerras desde que voltou para a Terra Santa. As 3 guerras eram dadas como assim impossíveis. É impossível a gente ver a história de Israel hoje e não achar que tem a mão de Deus ali. Porque a primeira, logo depois do dia que eles tiveram independência, foi uma coisa maluca. Eles foram invadidas por várias nações. Era a derrota na comunidade internacional, era dito como uma derrota certa, e eles prevaleceram. Não que Israel seja o povo de Deus hoje, eu não creio nisso, mas como Deus tem alguma coisa ali ainda, e por amor a Davi, que eu creio que por amor a Davi Deus preserva, ele fez. É isso aqui, ó, 185.000 homens, o anjo do Senhor matando. É a proteção, é a garantia de vitória naqueles que esperam, naqueles que confiam no Senhor. Eu vou passar aqui o 38, senão a gente não vai conseguir completar, mas o 38 ele fala então da doença de Ezequias, né? Ezequias ele fica doente, mas quando Isaías vai visitá-lo, então Ezequias ora, clama pelo Senhor, e o Senhor então responde ao pedido de Ezequias, garantindo para ele aí mais 15 anos de vida, então ele pode viver um pouco mais, né? Inclusive aqui tem uma passagem maravilhosa que ele pede um sinal, e aí Isaías fala então para ele escolher se Deus quisesse que adiantasse a sombra do sol lá nas escadas ou voltasse para trás. Ele fala que voltar para trás é mais difícil, então Isaías fala, a sombra volta, mostrando Deus agindo por meio do profeta Isaías e dando para ele então a certeza de que ele seria salvo. Ele então ele é salvo, ganha esses 15 anos de vida, agradece o Senhor, ora pelo Senhor, ele reconhece a ação de Deus na vida dele em garantir tudo isso, né? O problema é que ele chega no capítulo 39, aí esse eu gostaria de ler com vocês, que é a questão da Babilônia, né? A entrada da Babilônia, então, no cenário. Então, naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação.
Ezequias recebeu com alegria e os enviou com alegria os enviados, e mostrou-lhes que havia em seu depósitos prata, ouro, especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías, rei, foi falar com o rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? De uma terra distante, respondeu Ezequias. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? E Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há no seu palácio, bem como os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa essa palavra que o Senhor falou, respondeu Ezequias, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu estiver vivo. Então aqui, como eu citei no começo, penso que foi algo errado, ele agiu com essa questão de querer aparecer, né, de mostrar o que ele tinha, ele abriu então todos os seus tesouros para o representante da Babilônia e com certeza isso aguçou, né, a Babilônia contra Israel. E nós vamos ver contra Judá. E nós vamos ver que isso depois vai acontecer. O profeta Isaías aqui já diz então que eles seriam levados, inclusive pessoas da sua corte. Ele pensou que ia ser algo bom, mas na verdade Isaías estava falando que era algo mal. Ou seja, dado o momento ele foi humilde, voltou e teve o livramento do Senhor, mas quando teve arrogância trouxe consequências. Isso é muito sensível na nossa vida, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente perde a mão, a gente abre as coisas para os outros, e o mundo é assim, o mundo é maldoso, a gente não sabe em quem a gente pode confiar. Infelizmente o mundo jaz no maligno, as pessoas não são, né, às vezes não protegem a gente, pelo contrário, elas querem nos ver até sofrer. Então é muito importante a gente tomar cuidado o que a gente passa para as pessoas. Inclusive, a gente fala aqui de tesouros, mas eu gosto de pensar até em questões pessoais, questões se realmente vale a pena você ficar falando, porque isso pode trazer consequência contra você, né? Nós temos hoje, eu falei lá quando eu disse sobre a oração de Ezequias, quando ele falava o seu Deus, essa possibilidade de saber que ele é o nosso Deus e nós podemos entregar essas coisas para ele, porque é nele o único local de segurança. Podemos até pedir orientação para ele para irmos procurar alguém. Eu preciso compartilhar isso com alguém. Nós devemos realmente compartilhar. A ideia de igreja é exatamente isso, suportar um ao outro, né? A gente poder estar junto, caminhar. Mas é importante a gente confiar em Deus e para ele essas situações, para saber quem são as pessoas. Infelizmente nas igrejas também hoje, nós temos pessoas que são, não que são más, mas estão em santificação e às vezes não sabem trabalhar de forma correta a informação. Então por isso que é importante a gente confiar a Deus quem devemos procurar, porque aí saberemos que essa pessoa vai estar sendo usada por Deus para nossa edificação. Isso é um ponto que eu gostaria de citar, importante. Agora, para terminar a passagem de hoje, até entender esse link, esse interlúdio que nós vemos, né, entre a sessão de julgamentos e a sessão de salvação, eu acho que tem algo aqui maravilhoso. Pensando na história da Assíria, nós vemos no começo então que a Assíria destrói Israel, as 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte em nenhum momento se arrependem na história. Depois que há a divisão das tribos, todos os reis da tribo do norte agiram mal. Fizeram aquilo que não agrada ao Senhor, sacrificaram a outros deuses, adoraram nos altares que construíram, agiram mal e eles foram destruídos. Em contraste, a mesma Síria que destruiu Israel, ao tentar fazer o mesmo com Judá
e naquele momento Judá vivia sobre o reinado de alguém que foi fiel, de alguém que obedeceu a Deus, que promoveu ali uma restauração espiritual, principalmente uma santificação para o povo, foi liberto. Então nos mostra esse contraste da desobediência, daqueles que vivem sem qualquer consciência do pecado, das consequências que isso traz, contra aquele que é fiel, aquele que se santifica, aquele que busca andar pelos caminhos do Senhor e é protegido. E lembrando, gente, não é uma proteção pequena. Vimos hoje 180 mil homens sendo mortos pelo anjo do Senhor. Esse é, acho que o melhor sinal que a gente pode tirar aqui hoje, esse contraste, para que nós possamos andar em segurança, para que nós possamos andar em santidade, em confiança, em obediência e sermos libertos dos perigos, dos males, mas principalmente da morte eterna. Porque, gente, qualquer coisa que possa acontecer aqui pode acontecer, mas nada disso afeta a nossa garantia da vida eterna. Garantia que vem por meio única e exclusivamente da fidelidade, do amor de Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Podemos ser humilhados, açoitados, perseguidos e até mortos aqui, mas o que é eterno e a glória que nos está reservada na eternidade já está garantido. Essa deve ser o nosso, aonde colocamos os nossos olhos, aonde sabemos que podemos encontrar segurança. Isso acho que é o melhor ponto. A partir do próximo encontro, então, nós vamos começar a ver esse trecho, né, que fala mais sobre a linha de salvação. Vamos ver passagens maravilhosas também, muita ênfase no nosso Senhor Jesus Cristo. Temos visto até aqui muito já e vamos ver muito mais. Mais uma vez, espero que vocês estejam gostando, né? A gente está ainda até num estudo um pouco mais rápido. Desculpa até eu estar não passando capítulo por capítulo, lendo com vocês, né, de forma corrida, né, cada capítulo, cada versículo. Mas é que eu entendo que o livro de Isaías é um livro extenso, são 66 capítulos. E se a gente fizer dessa forma, vai ficar muito maçante e a gente vai demorar muito tempo. Provavelmente nesses próximos capítulos também a gente vai passar um pouquinho de forma mais panorâmica, mas também é importante vocês lerem de forma, né, completa cada capítulo, porque é um livro muito enriquecedor e nos dá muita informação nessa direção, na nossa caminhada de santificação e de confiança em Deus. Amém? Gente, por hoje é isso. Eu vou orar terminando e a gente volta então a semana que vem. Senhor, obrigado por mais esse estudo, por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem agido na história, o Senhor tem protegido o seu povo, o Senhor sempre preserva a semente santa, o Senhor sempre preserva o remanescente fiel, aqueles que não são fiéis por seus atos, mas fiéis porque vivem hoje por meio de Jesus Cristo. E a fidelidade vem do nosso próprio Senhor. Muito obrigado por isso, obrigado por fazer parte desse povo. Muito obrigado porque o seu amor nos alcançou. Nosso desejo é que esse amor possa alcançar outras pessoas também, possa encher o coração delas de esperança também, de todos nós aqui, para que nós possamos caminhar firmes e cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, entregamos a nossa semana nas tuas mãos e pedimos que amanhã possamos prestar culto ao Senhor e sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Um abraço.